Bom dia, pessoal. Então, conforme havia previsto na aula anterior, a ideia da aula de hoje é apresentar para vocês os exercícios sobre potencial elétrico que ficaram para trás lá na última aula, antes da suspensão do calendário acadêmico. Esses exercícios envolviam energia potencial elétrica e potencial elétrico e não haviam sido resolvidos, embora eu tenha colocado uma tarefa para vocês, onde vocês tinham que anexar a resolução desses exercícios. Tá? Eu vou apresentar os exercícios hoje. O primeiro exercício é exercício 23, página 49. Por que o trabalho realizado nos campos gravitacional e elétrico não dependem da trajetória? Vou explicar para vocês lá no quadro. Então já passo uma cena para lá. Pois bem, o trabalho da força gravitacional, a força peso vezes uma altura, ou seja, é mg. Eu vou levar de um ponto A até o ponto B, vezes a altura do ponto A, a altura, trabalho da força elétrica é igual a carga vezes potencial no ponto A menos um potencial no ponto B. Importante aqui é que no caso da força gravitacional vai sair do ponto A, tá, a uma altura HA, vai até um ponto B, tá a uma altura H. Bom, se eu fizer o caminho assim, ou uma trajetória, caminho diferente, o trabalho ainda vai ser mgHA menos HB. Ou seja, só depende da posição inicial e da posição final. No caso da força elétrica, vamos pensar duas equipotenciais. Uma equipotencial com potencial VA, outra com potencial VB. Ponto A na primeira curva, ponto B na curva. Uma possível trajetória seria essa, e uma outra trajetória poderia ser algo assim. O trabalho da força elétrica envolve essas duas trajetórias, só depende do potencial inicial em A e do potencial inicial em B. Ou seja, só depende dos pontos. Por isso, o trabalho realizado no campo gravitacional e na força elétrica não dependem da trajetória, só dependem das posições finais e inicial. Tá bem? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício. No campo eletrostático de uma carga pontiforme, Q igual 4 microcoulomb, fixa num vácuo, são dados dois pontos, A e B, cujas distâncias em relação à carga são respectivamente 20 centímetros e 60 centímetros, como mostra a figura. Já vou fazer o desenho ali no quadro. Dado K0, 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Calcule. Letra A, os potenciais elétricos nos pontos A e B. Letra B, a energia potencial elétrica adquirida por uma carga positiva 2 microcoulomb.
colocada no ponto A. Letra C, a energia potencial elétrica adquirida por uma carga menos 2 microcoulomb colocada no ponto B. Então, vamos lá para o quadro. Pois então, uma carga Q, 4 microcoulomb, dois pontos, ponto A está a 20 metros, ponto E está a 60 da carga aqui. Na letra A, pede os potenciais. Para lembrar, o potencial no ponto A vai ser a nossa constante, a carga, está gerando o potencial, e a distância em relação ao ponto A. Isto é, 9, 10 na 9, a carga 4, 1, 4, 10, 6, distância 20 centímetros, tem que estar em metros, 0,2. Vai dar um potencial igual 1,8 vezes 10 a 5 volts. O potencial em B, mesma direção, só que com a distância aqui embaixo, distância até o ponto B. Então, 9, 10 na 9, vezes 4, 10 na 6, distância 0,6. Vai dar um potencial de 6 vezes 10 na 4 volts. 6 vezes 10 na 4 volts. Na letra B, pegue a energia potencial elétrica adquirida por uma carga de 2 microcoulomb, quando eu coloco nesse ponto aqui. Então, aqui vai colocar 2 microcoulomb, que é a energia potencial do sistema de duas cargas, Q maiúsculo e minúsculo. Uma forma de calcular seria pensar energia potencial K, a carga, a outra carga, aqui a distância entre as duas. Tá? Outra forma é pensar que potencial é a energia potencial elétrica dividida pela carga. É esse que a gente vai usar. Preciso de espaço, meu quadro é pequenininho, então vamos colocar aqui no cantinho. Letra B. Eu quero a energia potencial, a carga passa para cá multiplicando. Vou ficar com energia potencial, a carga potencial. No ponto A, colocando a carga no ponto A, essa energia potencial vai ser a carga, 2 microcoulomb, 2 vezes 10, 6 vezes o potencial em A. Nós tínhamos calculado antes, 1,8 vezes 10 a 5 volts. 8 vezes 10 a 5 volts. Isso vai dar uma energia potencial igual a 0,36 joules. Colocando uma carga negativa, menos 2 microcoulombs, no ponto B, então nós teríamos energia potencial elétrica igual menos 2 microcoulomb vezes o potencial em B,
nós tínhamos encontrado que era 6 vezes 10 a 4 volts. Nessas expressões aqui, tanto quanto na do potencial quanto na energia potencial, as cargas carregam o sinal. O sinal de menos vai multiplicar o positivo, vai ficar negativo, menos 0,12 joules. Tá bem? Vamos para o próximo. Então, aqui, uma carga pontiforme, é o exercício 25, página 49. Uma carga pontiforme que cria um potencial a 1000 volts num ponto A uma distância de 0,1 metros. Determine a intensidade do campo elétrico no ponto A. Letra B, o potencial e a intensidade do campo elétrico no ponto B, que dista 0,2 metros de Q. Letra C, o trabalho realizado pela força elétrica quando uma outra carga pontual, Q 2 microcoulomb, é deslocada do ponto A para o ponto B. Pois bem, vamos lá no quadro. Nós temos uma carga que é um potencial a uma distância 0,1 metros nesse ponto aqui, e aqui nesse ponto o potencial é 1000 volts. Se a gente quer saber o campo elétrico, a gente vai ter que lembrar a definição que a diferença de potencial entre dois pontos, eu vou botar UAB, vai ser igual ao campo vezes a distância. Eu trago uma carga lá do infinito até esse ponto, potencial no ponto vai ter um valor, VA, por exemplo, e o potencial de B no infinito a gente vai considerar como sendo zero. Ou seja, essa expressão também dá para escrever B é igual a E vezes D. Ou seja, o potencial é o campo vezes a distância. Usando essa expressão aqui, 1000 volts vai ser igual ao campo vezes a distância a partir da carga, que é 0,1 metros. Ou seja, o campo é 1000 volts dividido por 0,1 metros ou 10.000 volts por metro. É o campo nessa região ali onde está o ponto A. Bem? Na letra B, pede o potencial elétrico e a intensidade do campo no ponto B. Só que o ponto B está a uma distância que é o dobro da antena. Por exemplo, aqui, essa distância agora é 0,2 metros. Bom, se a distância dobrou, o potencial era dado a Q distância, e o D dobrou, o potencial caiu a metade. Então, na letra B, o potencial cai de 1000 para 500. EB vai ser 500 volts. Já o campo, usando a mesma expressão que nós temos aqui, 500 volts, que é o potencial, vai ser igual ao campo vezes a distância de 0,2 metros. Nos leva a um campo
a um campo elétrico vai ser 500 dividido por 0,2 e dá 500 por ponto 2, 2.500 volts por metro. E na letra C, pede o trabalho para levar a carga de A para B. Então, tem uma trajetória possível. A gente já viu que independe da trajetória. Saindo do A, chegando em B. Como é que a gente calcula? Vou apagar porque o quadro é pequenininho. Esse trabalho para levar uma carga de A até B, trabalho AB é a carga que eu vou deslocar, diferença de potencial entre A, ou seja, trabalho AB vai ser a carga 2 microcoulomb, 2, 10 na menos. Diferença de potencial em A era 1000, D era 500 volts. Vai dar 500. 2 vezes 500 é 1000, ou seja, 10 na 3. Vezes 10 na menos 3 dá trabalho de 1 vezes 10. Ok? Vamos voltar aqui. Exercício 26, página 49. Sobre um suporte isolante encontra-se uma carga pontual que um operador transporta do ponto A muito distante. Então, quando fala muito distante, a gente já pode pensar que o ponto A é o infinito. Traz de um ponto A muito distante para B, a 18 metros de Q, uma carga pontual Q igual 2 microcoulomb, realizando um trabalho contra a força de campo de 8 joules. E uma observação, quando a gente estudou o trabalho lá no segundo ano do ensino médio, ou lá no primeiro ano, quando o trabalho é contra a força, tá? O trabalho e a força estão em sentidos opostos. O ângulo entre a força e o deslocamento vai dar 180 graus. Então esse trabalho, quando é contra a força do campo, é um trabalho negativo, tá, pessoal? É um trabalho negativo. Então a gente vai usar lá na resolução trabalho menos 8 joules. O movimento ocorre com velocidade constante, isso para dizer que não existe nenhuma outra força atuando sobre o corpo. Determine, letra A energia potencial da carga Q em A e B. E letra B, o potencial elétrico em B. Letra C, o valor da carga Q. Vamos lá para o quadro. Tem um desenho, meu vai ser temático. Então tem uma carga aqui, pesa um suporte isolante. Aqui. Vai se trazer uma carga do infinito, do ponto A, que está muito distante, até um ponto B. Dá uma distância de 18 metros da carga Q maiúscula. Tá? Vai se trazer uma carga até aqui. O A está muito distante, então A está muito longe. Aqui é o ponto. Bom, por definição, o trabalho
para trazer a carga de A até B é o negativo da variação de energia potencial elétrica vai ser energia potencial elétrica de A menos a energia potencial elétrica B. A potência bom, como a energia potencial no ponto A que está no infinito é zero, por definição é zero, sempre que estiver no infinito, o potencial e a energia potencial vão ser zeros. Então aqui nós podemos cortar esse termo. O trabalho é contra o campo de 8 joules, então aqui a gente vai usar menos 8, sinal de menos porque é contra o campo, vai ser igual a menos energia potencial elétrica E, ou seja, B, energia potencial elétrica é 8. Okay? Energia potencial elétrica em B é 8 joules, e a potencial em A é 0 joules. Na letra B, pede o potencial elétrico em B. Então, o potencial elétrico, por definição, é a energia potencial dividida pela carga. Então, se eu quero potencial em B, eu vou pegar os 8 joules, que é a energia potencial em B, pela carga, dividido pela carga, e 2 microcoulomb. 10 na menos 6. 8 dividido por 2 dá 4. 10 na menos 6 da denominadora para cima. 4 vezes 10 dá 6 volts. 4 vezes 10 dá 6 volts. Por último, pede qual o valor da carga Q maiúsculo. Como nós temos o potencial B, potencial B vai ser K vezes a carga que gerou o potencial pela distância. Potencial em B nós sabemos que é aqui 4 vezes 10 na 6 volts. Quatro vezes 10 na volts. 9, 10 na 9 carga. E a distância entre Q maiúsculo e Q minúsculo era 18. Então essa carga aqui vai ser 18 vezes 4, 10 na 6 por 9, 10. 18 por 9 é 2. 2 vezes 4 dá 8. Então aqui, essa multiplicação aqui da frente, então dá 8. 8. Vai ficar 10 na mais 6 vezes 10 na menos 9. Ou seja, 8 vezes 10 coulomb. Tá bem, pessoal? Vamos para o próximo. Então, o próximo. Agora é na outra página. Exercício da Universidade Federal de Pelotas. Página 51, exercício 27. Duas placas condutoras extensas, A e B, carregadas eletricamente, criam no espaço que as separa um campo elétrico uniforme, como mostra a figura. Já faço o desenho da figura. Letra A. Qual o sinal da carga elétrica em cada uma das placas? Letra B. O potencial elétrico é maior no ponto P ou no ponto M?
E letra C, se um elétron for abandonado no seu interior ou no interior do campo elétrico, qual o sentido do seu movimento? Justifique suas respostas. Então vamos ali no quadro. Página 51. Temos duas placas. Campo elétrico aqui, elas, uniforme. No campo uniforme, as linhas paralelas. O campo está apontando assim, é a indicação da figura. Tem dois pontos, aqui está uma placa A, é a placa A. Aqui a placa B. Tem dois pontos, aqui é um ponto P e aqui é um ponto M. Letra A pede qual o sinal da carga elétrica de cada placa. Se o campo está apontando para a direita, e o sentido do campo é dado pelo sentido de movimento de uma carga de prova positiva, sempre positiva, é como se a carga positiva que eu colocasse aqui, ela andasse para a direita. Para ela vir para a direita, todo esse lado de cá tem que ser negativo. É atraída pelas cargas negativas. Por outro lado, ela tem que ser repelida pelas positivas. Então, aqui no A, carga positiva, B, carga negativa. Placa A é positiva e a placa B negativa. Letra B, potencial elétrico em P é maior do que em M. Percebam, para calcular o potencial em qualquer um dos pontos, tá, teria que calcular qual o potencial da placa A em P somar com o potencial da placa B em P. O potencial da placa A, a placa A é positiva, isso aqui vai ser positivo. O potencial da placa B vai ser negativo, porque a placa é negativa, a carga da placa é negativa. Tá? Em termos de intensidade, o potencial é K, a carga pela distância. O ponto P está mais perto da placa positiva. Tá? Essa distância aqui é pequenininha. Se essa distância é pequenininha, o potencial é bem grande. Então, o potencial em P de A é grande. O potencial P devido ao B é menor, porque essa distância aqui é bem maior. Tá? Então, a distância é bem maior, o potencial é menor. Então, tem o potencial negativo, mas ele é menor, ele é pequeno. Ou seja, vai dar um potencial positivo em P. PP é positivo. Se fizer a mesma análise para M, a gente vai ver que o potencial em M é negativo. Por quê? Porque a distância aqui em relação à placa negativa é pequena, então o potencial em M devido à placa B é negativa. E o potencial em M devido à placa A é menor, mais positivo. Resultado, aqui vai ter potencial negativo e aqui potencial. Então, o potencial em P é maior do que o potencial em M. Potencial em P maior potencial
Por último, pergunta: se um elétron for abandonado entre as placas, qual o sentido do seu movimento? Então, um elétron se movimentando no campo elétrico sempre vai estar no sentido contrário ao campo. Então, se eu pensar uma carga negativa dentro das placas, ela vai ser repelida por essas cargas para lá, vai ser atraída pelas placas a placa positiva. Então, sentido contrário ao campo. O campo aponta para a direita, a carga se movimenta para a esquerda. Letra C, movimento contrário ao campo. Ok? Se vocês tiverem qualquer dúvidas, vocês podem postar no fórum depois. Tá bem? Vamos voltar para cá. Exercício 28, página 51. Uma partícula de massa 2 vezes 10 na menos 16 kg e carga 2 vezes 10 na menos 8 move-se na direção das linhas de força de um campo elétrico uniforme sob ação exclusiva da força elétrica. A partícula passa por um ponto X com velocidade 4 vezes 10 na 4 metros por segundo e logo após por um ponto Y com velocidade 6 vezes 10 na 4 metros por segundo, conforme a figura. Já mostra a figura. Letra A. O movimento da partícula é acelerado ou retardado? Por quê? Então, se a gente for olhar aqui direto para o valor da velocidade, vou colocar um ponteiro aqui. O valor da velocidade, aqui, essa velocidade aqui é maior, é menor do que essa velocidade aqui, ó. Então a velocidade final é maior do que a inicial. Então de cara dá para saber que o movimento é acelerado, tá bem? Por quê? Porque a velocidade final é maior do que a velocidade inicial em módulo. As duas têm o mesmo sinal, dá para dizer, né? E essa aqui é maior do que essa. Tá bem? Letra B. Qual o trabalho realizado pela força elétrica nesse deslocamento? E letra C. Calcule a DDP entre os pontos X e Y. Letra D. Se a distância entre X e Y for 20 centímetros, qual a intensidade do campo elétrico? Tá? Uma observação aqui é que para calcular o trabalho dessa forma que tem aí, como a gente não tem os potenciais no ponto X e no ponto Y, a única possibilidade é lembrar que o trabalho é igual à variação da energia cinética também de um corpo. Tá? Então nós vamos calcular a energia cinética no ponto X, energia cinética no ponto Y, vamos fazer uma menos a outra, tá? Para calcular o trabalho realizado pela força elétrica. Para saber a diferença de potencial, a gente vai lembrar que o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial, e a carga nós temos aqui em cima, 2, 10 na menos 8. E para calcular a intensidade do campo, a gente vai lembrar aquela relação de que o potencial, ou a diferença de potencial, é o campo vezes a distância que separa os dois pontos. Tá bem? Vamos lá para o quadro. Então, nós temos aí gráfico, campo uniforme, 2 pontos, que a gente vai ver depois
A letra D é a distância entre Y e centímetros. Pede na letra A se é acelerado ou retardado. Já respondemos que é acelerado. Na letra B pede o trabalho. Esse trabalho vai ser igual à variação de energia cinética. Trabalho para levar é Y é variação intensa. Cinética. Tá? Esse. Ou sempre vai ser a final menos a inicial, tá, pessoal? Ao que está no ponto. Tá? Então aqui. Como é que calcula energia cinética? A cinética é massa, velocidade ao quadrado, 2. Então aqui, vou pegar a massa, 2 vezes 10 na 16, 10 menos 6. Velocidade no ponto Y, velocidade no ponto Y, 6 vezes 10 na 4 metros por segundo, ao quadrado, dividido por 2, menos energia cinética no ponto X. Velocidade em X, 4, 10 na 4, quadrado. Vai para a calculadora, vai fazer esse cálculo, vai encontrar uma energia 2 vezes 10 na menos 7. Trabalho, 2 graus. Então, temos o trabalho para levar carga até isso. Vai calculou usando a variação, o teorema trabalho, energia cinética. Na letra C, pede a diferença de potencial entre os pontos X e Y. Como esse trabalho XY está associado com a diferença de potencial, é a mesma coisa que carga vezes a diferença de potencial entre. Dá para encontrar a diferença de potencial. Aqui podia ter escrito U, Y. Diferença de potencial entre X. Então aqui, vou apagar o desenho. Serve para muito. Eu vou colocar o trabalho. 2 vezes 10, 7. É igual a carga. A carga 2 vezes 10 na menos 8. Está no enunciado do exercício. 2 vezes 10 na menos 8 vezes a diferença. Então, 2, 10 na menos 7. 2, 10 na menos 8. Isso vai dar. Dá para cortar o 2. A 10 na menos 7 vezes 10 na mais 8. Ou seja, 10 volts. Então a diferença de potencial. Isso é a letra C. Diferença de potencial 10 volts. Na letra D, pede o campo. Então como o Y é igual ao campo vezes a distância Y, 10 volts é igual ao campo, a distância, conforme mencionado no desenho e agora está no enunciado que é 20 centímetros, 0,2 metros. Esse campo vai ser 10,2, tá? 50 volts por metro. Esses exercícios que envolvem
cálculo de campo elétrico a partir do potencial, sempre vai usar ou essa expressão, a diferença de potencial, ou ainda potencial é o campo V. Dá para saber o campo a partir do potencial. Tá bem? Vamos seguir adiante. Próximo exercício. As válvulas termiônicas, ainda hoje utilizadas em amplificadores de som, valvulados, podem ser constituídas por um cátodo e um ânodo. Os elétrons são emitidos pelo cátodo e acelerados em direção ao ânodo pelo campo elétrico uniforme gerado pela DDP aplicada aos eletrodos. Então, o elétron sai do cátodo e vai até o ânodo. Considere massa do elétron 9 vezes 10 na menos 31 kg, faltou a unidade ali. Carga, módulo 1,6 vezes 10 na menos 19. Distância entre os eletrodos 1 centímetro. 1 centímetro, diferença de potencial 10 na 4 volts. Calcule o campo entre os eletrodos. Letra B, a força elétrica que atua sobre os elétrons. Letra C, supondo que os elétrons partem do repouso, qual a velocidade ao atingirem o ânodo? Vamos lá. Vamos anotar aqui no quadro os dados que nós temos. Nós temos a massa do elétron, que é 9 vezes 10 a menos 31 kg. Nós temos a carga do elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Nós também temos a distância entre os eletrodos, que é de 1 centímetro, e no sistema internacional 0,01 metros. E ainda a diferença de potencial, que é de 10 na 4 volts. Letra A pede o campo elétrico. Então, conforme eu já falei, o campo elétrico pode ser obtido a partir do potencial. Esse campo é dado por a diferença de potencial pela distância. Então, 10 na 4 volts, distância 0,01, 10 na menos 2, vai dar um campo 1 vezes 10 na menos mais 6, 10 na 4 vai dividido por 10 na menos 2 dá 10 na 6. Volt aqui é metro. A outra unidade de campo elétrico, tá, pessoal? Ele estava acostumado com o Newton por Coulomb, o volt por metro também serve, também é unidade de sistema internacional. Tá? 1 vezes 10 na mais 6, volt por metro. Letra B pede a força elétrica que atua nos elétrons. Para saber a força, é só lembrar: força é a carga do campo. E aqui a gente calcula usando o módulo, tá? Não vai ser negativo. A gente vai achar o módulo da força. O módulo da força não carrega o sinal da carga, porque eu estou usando o módulo, senão vou colocar o menos vezes 10 na menos 19. Aqui 1,6 10 na menos 19 vezes o campo. 1 vezes 10 mais 6. Só vai diminuir o expoente aqui da base 10. 19 mais 6, menos 19 mais 6 dá menos 13. Então fica 1,6 10 na menos 13 Newton. Na letra C, aqui embaixo, vou deixar. A letra C
pede que o elétron partir do repouso, qual a velocidade ao atingir o ânodo? Então aqui tem que relembrar lá do primeiro ano. Nós temos velocidade inicial ao zero. Nós temos uma distância, um deslocamento que o elétron vai sofrer 0,01 metros. Como nós temos a força, dá para descobrir a aceleração. Então, como a força é massa vezes a aceleração é a força pela massa. A força para 6, 10 na menos 3. 10 na menos 13, aqui é errado. 10 na menos 13. 10 na menos 13. Dividido pela massa, 9. 10 na menos 31. Vai dar uma aceleração. Vai dar uma aceleração de 1,78 vezes 10, 17 metros por ao quadrado. Olha o baita de uma aceleração. 17 vezes. Então temos a velocidade inicial, temos o deslocamento, temos a aceleração. Qual equação usar? É o movimento acelerado. Nós teríamos aquela V igual VO mais AT. V igual VO mais AT. Teríamos S igual SO mais VOT mais AT quadrado por 2. Teríamos Torricelli. V quadrado é VO ao quadrado mais 2A delta S. Então, como não envolve o tempo, e a primeira e a segunda equação envolvem o tempo, vamos usar essa última aqui, Torricelli. Vamos colocar aqui, P ao quadrado é igual a VO, vale 0, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, 58, 10, 17, vezes o deslocamento, 0,01. Fazendo essa conta, chega que V ao quadrado V ao quadrado é 1,17 vezes 2 V ao quadrado 6, 10, saindo a raiz, número 5,97 aproximadamente, 10, 7, menor da velocidade, tá? Próxima velocidade da luz aí, que é 10 na 8, 10 vezes 10 na 8. Quaisquer dúvidas, postem no fórum. Vamos para o seguinte. Exercício 30, página 53. O que podemos dizer a respeito do potencial elétrico num condutor em equilíbrio eletrostático? Então, num condutor em equilíbrio eletrostático, vou fazer o desenho do condutor aqui. O campo elétrico aqui dentro é 0. O campo elétrico dentro do condutor é 0. Bom, o que dá para dizer a respeito do potencial que o campo é 0? É o resultado de ensino superior, tá, pessoal? E
toda essa parte interna aqui, aonde o potencial, aonde o campo é zero, esse potencial vai ter o mesmo valor, inclusive na superfície do condutor. Então, se o E é zero, significa que o V é constante, tá? Constante. Ruim de escrever aqui, mas acho que fica claro. Constante, tá? Então, se o campo elétrico é zero, o potencial é constante, tá bem? Vamos para o próximo. O que é uma superfície equipotencial? É uma superfície onde todos os pontos da superfície estão ao mesmo potencial, tá bem? Então, no caso de uma carga pontual, o campo elétrico é radial, então o campo elétrico aponta na forma de raios, assim. Aqui uma carga Q. Campo elétrico da carga pontual e o potencial vão ser esferas ou círculos ao redor da carga, sempre perpendicular a esse campo, tá? As superfícies equipotenciais seriam círculos ao redor da carga, tá? No caso de um campo uniforme, assim, linhas paralelas, as equipotenciais seriam perpendiculares ao campo. Então, assim seriam as equipotenciais, tá? Aqui formando ângulos de 90 graus em relação ao campo, tá bem? Então, o campo está em verde, as equipotenciais em vermelho. Claro que aqui para desenhar não ficou perfeitamente perpendicular e tem tá torta a linha, mas dá para entender, tá? Tá bem? Exercício 32, página 53. No esquema abaixo estão representadas duas cargas pontiformes, x e y, e algumas de suas superfícies equipotenciais. As superfícies equipotenciais de x são representadas por linhas contínuas, enquanto que as de y por linhas tracejadas. Letra A. Quais os sinais das cargas x e y? Letra B. Quais os valores dos potenciais elétricos resultantes nos pontos A, B, C e D? Então vamos lá para o 4. Vou fazer o desenho aqui para vocês. Já explico o resultado. Já fizemos os cálculos. Então, página 53. Tem uma carga X aqui. Como se fossem duas. Com o potencial mais 500 volts, é o mais interno, fora mais 200, como deveria ser, uma vez que o potencial diminui com a distância. Então, mais longe da carga, menor o potencial. E tem aqui do lado uma carga Y, linhas tracejadas. Para a primeira esfera, menos 500. E a segunda esfera,
volts. Essa de fora menos. Tem alguns pontos. Aqui é um ponto A. Aqui é um ponto B. Aqui é um ponto D. E aqui. Então, quer saber o potencial? Então, basicamente, em quaisquer um desses pontos, o potencial vai ser a soma do potencial de X com o potencial de Y no ponto, tá, pessoal? Um exemplo. No ponto, quais sinais? O potencial aqui, dois deram positivos, então a carga X é positiva, tá? X é positiva. Y, como tem potencial negativo ao redor dela, ela é uma carga negativa. Carga positiva, que ficou positivo. Positivo, aqui, carga negativa. Potencial no ponto A vai ser a carga X mais 200 volts, essa aí que é a potencial, da carga Y menos 200 volts. Então, mais 200 volts, menos 200, dá 0. Potencial em A, 0. Potencial em B. Vou colocar aqui. PB. P. Nós temos daqui 200 volts e daqui menos 500. Então, 200 volts menos 500 dá menos 300 volts. Potencial em C. C está aqui. Mais 500 volts. O X, que é positivo. Menos 200 volts. 200 volts da carga Y. Isso aqui vai dar mais 300 volts. Por último, o potencial em D é 200 da carga positiva e é menos 200 da carga negativa. E também dá. Então, 0 menos 300, 300, 0. Tá bem? No outro exercício, as linhas de força de um campo elétrico uniforme estão representadas na figura abaixo. A DDP entre A e B é de 40 volts. Qual a DDP entre A e C e entre C e D? Vamos fazer o desenho. Já resolvemos aqui no quadro. Tá? Então, nós temos um campo elétrico uniforme. Assim. Temos linhas perpendiculares aqui, a graus, e aqui está um ponto A. Temos uma linha perpendicular aqui, tem dois pontos, aqui e aqui, aqui também, B é D, C. C. E aqui adiante, a outra linha, perpendicular também, e aqui é D.
a distância, essas linhas, aqui é D, e aqui é D dividido. Bom, então conforme eu já mencionei antes nas figuras, o campo elétrico é horizontal, as equipotenciais são perpendiculares ao campo. Então aqui são equipotenciais. Ele pergunta se a DDP entre A e B é 40 volts, então o AB é 40 volts. Na pergunta, qual a DDP entre A e C? Como B e C estão numa mesma equipotencial, a diferença de potencial entre A e C é o mesmo que o AB. A distância é a mesma entre os dois pontos. Já entre C e D, ele perguntou também, nós temos que levar em conta as distâncias. O campo é o mesmo, tá? Então eu poderia escrever o AB é igual ao campo vezes a distância D. Distância D entre o A e o B. Também posso escrever o CD é o mesmo campo vezes a distância agora dividida por 2. Então, se o A e o B tem 40 volts, o CD, vou passar esse 2, passar esse AB aqui direto para cá. Ó, esse. Então, o CD é o UAB dividido por 2. Seja 40 volts, 2, tá? 20 volts. Tá? Ok? E por último, vamos apresentar aqui o slide. Por último, exercício da URGS. Na figura está representado um plano XY, linhas equipotenciais espaçadas entre si de 1 volts. Considere as seguintes afirmações sobre a situação e a gente já vai analisando olhando para a figura. Tá? Então vou fazer o desenho da figura lá no quadro e aí a gente vai resolvendo. Então, quadro. Fazer aqui. 0 volt. Ponto A e B. E 2 ainda afirma. Trabalho realizado pela força elétrica para uma carga de 1 coulomb e D é A. Trabalho A é D PD A. Veja, a carga tem um potencial em A é 1 volt, potencial em D 0 volt, tá? Vai dar aqui
trabalho de 1 vezes 0. A primeira afirmação que está correta. A segunda afirmação. O módulo do campo elétrico em C é maior do que. Para saber a intensidade do campo elétrico, nós temos que pensar se as linhas estão próximas, mais próximas, mais perto da carga, próximo. Aqui em C está mais perto do -2 do que o B está mais perto do +2. Vai ficar maior aqui. O campo é maior aqui. A 2. O campo em C é maior do que o cadeira. O módulo em D é 0. Então, o potencial é 0. Então, a afirmação que eu disse, o potencial é constante quando o campo é 0, não vale para o potencial. É 0, não é 0, tem campo aqui. Aqui, uma negativa, carga positiva para cima. Então, tem carga, se tem carga, é falsa. Nos dá como resposta aí. Pessoal, então para encerrar, só o último slide. Só a aula da semana que vem, aula síncrona. A gente vai começar alguns conceitos associados com corrente elétrica, eletrodinâmica, portanto, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Tá? Para a aula de hoje, tem os exercícios, aqueles que eu propus na aula passada, 10 exercícios, dentre os 15. Vocês vão resolver e colocar na tarefa, tá bem? Espero que não tenham ficado dúvidas, mas se houverem dúvidas, eu vou colocar um fórum também aberto na aula de hoje. Aí vocês podem buscar resolver suas dúvidas a partir do fórum. Ok? Obrigado pela atenção. Tchau, tchau, pessoal.